Então, hoje nós voltamos ao assunto criação. Você trouxe Bíblia? Abra em Gênesis capítulo 2. Irmão, todo culto nós abrimos 30 minutos para pergunta. Por exemplo, pastor, fiquei com uma dúvida. Vai lá no YouTube, na aula, e coloca lá a pergunta. Escreve, se tu gostou, meu, gostei, meu, não gostei. Escreve lá, não gostei. Entendeu? Escreve lá, porque quanto mais você comenta, mais pessoas são alcançadas. Entende? Então, se por um acaso, pastor, fiquei com dúvida, não deu tempo de perguntar. Pergunta lá no YouTube, que na próxima sexta a gente vai vir e já vai responder as perguntas. Amém? Então vamos lá, Gênesis capítulo 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Olha só que forte, o céu e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo, diga sétimo, a obra que fizera, descansou no sétimo dia, de toda a sua obra, diga descansou, de toda a sua obra que tinha feito. Olha que forte 3, e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Rodrigo, o que é isso? Você quer saber o que é Deus abençoando o sétimo dia? Tem alguém que quer saber aqui? Olha só, abre em Apocalipse 13, versículo 8, abra lá, rapidamente. Olha só, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do... Então o que aconteceu aqui? Aqui João está revelando que Cristo foi o Cordeiro de Deus, morto na fundação do mundo. Você pegou? Porque, por exemplo, se você começou a ler a Bíblia em Gênesis, se você não tivesse estudado Apocalipse, você jamais iria entender esse versículo. Deus abençoou o sétimo dia. O que Deus fez para santificar o sétimo dia? Ele matou o Cordeiro de Deus, o próprio Filho, Cristo. Então Cristo foi morto não apenas na cruz, mas Cristo foi morto na fundação do mundo. Amém? Você pode dizer amém? Rodrigo, por quê? Porque Deus já sabia tudo o que ia acontecer com o homem. Deus criou o homem sabendo que o homem ia se rebelar. Mas mesmo assim, Ele ofereceu Cristo. Amém? Isso te impressiona ou não? Porque às vezes as pessoas acham que Deus, quando criou Lúcifer, não saberia que Lúcifer se tornaria diabo. Deus sabia. Ei, acredite, Deus sabia que você ia se rebelar contra ele, Deus sabia que Adão ia se rebelar contra, mas mesmo assim ele criou. Diga por quê? Porque Deus tinha um plano de restauração. Qual o plano? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que eu quero que você entenda duas coisas. Por isso que toda vez que você oferta, você precisa entender que a oferta precisa morrer sempre duas vezes. Uma no altar e outra no seu coração. Porque primeiro Deus ofertou Cristo e ninguém viu. Porque foi no coração. Só que depois Deus, o Pai, ofertou Cristo publicamente no altar. Você pegou? Você pegou? Você viu que não é a mesma coisa? Tem muita gente que pegou e deu uma oferta, mas fica, sabe aquela oferta que eu dei? Tipo, deu no altar, mas não matou no coração. Você precisa entender que a oferta precisa sempre morrer duas vezes, uma no teu coração e outra no altar. Então tem ofertas que você precisa entregar. Você já entregou. Ah, pastor, sabe aquele carro que eu ofertei? Sabe aquela casa que eu ofertei? Irmão, sei, mas já ofertou. Você precisa entender isso. Né? Tem gente que fica assim, ó, por exemplo, eu já ofertei alguns carros. Ai, meu Deus, tem que me abençoar porque eu ofertei aquele carro. A oferta está viva no meu coração, se eu penso assim. Porque Deus não tem que me abençoar porque eu ofertei. Deus já me abençoou por causa de Jesus.
A minha oferta é apenas uma generosidade. Você entende? É só aquilo que Cristo é em mim aparecendo. A glória é de Cristo, porque é Cristo fazendo a sua obra através de mim. Amém? Você entendeu a diferença? Então o que aconteceu? No sétimo dia Deus abençoou e santificou o sétimo dia. E depois que Ele deu Cristo como oferta, Ele descansou. Aqui você precisa compreender uma coisa que é violenta, irmão. Porque Deus criou o ser humano no sétimo dia. Ou seja, Deus criou você no descanso. Meu Deus! E tem um monte de gente querendo guardar o sétimo dia e não compreende nada sobre criação. Porque o teu primeiro dia como homem foi o descanso de Deus. Ou seja, Deus te criou para o descanso. Agora eu vou te responder uma pergunta que talvez você esteja se perguntando. Chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, por que você não fica paradinho no sábado como todo mundo? Você sai curando, você sai ressuscitando morto, você cura as pessoas. Meu Deus! Eles falavam assim para Jesus: tem de segunda a sexta para curar, mas você tem que curar no sábado. Sabe o que Jesus respondeu? Vocês não entendem que eu sou o Senhor do sábado. Eu e o meu Pai trabalhamos até hoje. Agora eu te pergunto, mas Deus não está descansando no sétimo dia? Por que Jesus revela que o Pai voltou a trabalhar? Ixi. Parece que é contraditório. Parece ou não parece? Mas irmão, você precisa entender que onde parece que é contraditório, tem uma revelação poderosíssima de Cristo. Então eu quero te explicar isso, amém? E nós não podíamos entrar em Apocalipse sem entender o princípio. Então volta lá, por favor, para Gênesis 2, né? Nós lemos até o 3. Então olha só, versículo 4. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e olha só, a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Entenda uma coisa, pelo amor de Deus, enquanto não havia homem sobre a terra, não havia frutos, a terra não produzia, porque o homem não estava sobre a terra. Eu quero que você entenda, tem muitas coisas na sua vida que o fruto não aparece, porque ainda você não entrou no tempo, você não entrou no propósito, porque quando o homem vem para a terra produz. Você entende? Você compreende isso? Antes do homem pisar na terra, a terra produziu. Porque é assim que funciona. Normalmente a gente quer que aconteça tudo antes e tudo esteja pronto, mas não é assim. Existem relatos históricos. Quantos aqui já ouviram falar sobre o Mar Vermelho sendo aberto por Moisés? Ele pegou o cajado e colocou sobre as águas. E o que nós acreditamos? Que quando ele colocou nas águas, o mar se abriu, sim ou não? É o que nós acreditamos. Só que a cultura judaica ensina que não foi assim. O líder da tribo de Judá, quando Moisés tocou o cajado na água e disse para o mar se abrir, ele foi e começou a entrar no mar. Até que chegou um ponto que não dava mais pé. A hora que não deu mais pé para ele, o mar se abriu. Você entendeu? É assim que funciona, irmão. Eu ouvi uma frase do André Fernandes que ganhou uma semana, só de ouvir essa frase. Se você não usou a sua fé para o impossível, você nunca usou a sua fé. Irmão, fé é para o que é impossível. É quando você acha, agora eu vou morrer. Agora não dá mais. Irmão, você não sabe de nada. Quando o líder da tribo de Judá entrou, vou me afogar. Irmão, o mar se abriu. Porque ele creu na palavra que foi liberada. Você entende isso? Então normalmente a gente vai, e meu Deus, mas Deus falou que o mar ia se abrir, mas está tudo fechado. Meu irmão de fé,
o mar está fechado, mas é só você continuar, porque se você está no propósito, o mar se abre, amém? Você compreendeu? E olha só, um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Olha que forte. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma. Amém? Lembra que eu falei que toda vez que parece que tem uma contradição, tem uma revelação? Você lembra disso? Isso você tem que estar gravado. Você vai começar a ler a Bíblia, parece que é contraditório, mas não é contraditório. Na verdade, tem uma revelação violenta e você precisa do autor da Bíblia para te explicar, que é o Espírito de Deus. Amém? Então olha só, Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem. Detalhe, Deus não disse assim, ó, eu faço o homem a minha imagem. Deus, você já parou para pensar que tem um S no final? Deus é plural. Deus é um, mas Deus não é singular, Deus é plural. Por isso que ele disse assim, ó, eu vou fazer. Ele disse assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, o homem vai ser a cara do Pai, do Filho e do Espírito. Amém? Olha que poderoso. Conforme a nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Olha só, meu Deus, pega essa, Deus te criou para dominar, amém? Mas nunca sobre outro homem. Deus te criou para dominar sobre a terra, sobre os répteis, sobre os animais, e sobre tudo que existe, menos sobre o... Aí o pessoal quer dominar somente sobre o homem, sobre o outro. Quando eu digo homem, eu falo de humanidade, amém? Você está compreendendo? Então olha só, e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os... Então quando Deus cria a humanidade, Ele cria homem e mulher, porque o homem e a mulher são a imagem do Deus triuno. Pegou o mistério, é muito forte, porque as pessoas acham que o homem é a imagem de Deus, não, a mulher também. Isso é muito forte, isso quebra o machismo, porque irmão, a mulher é a imagem de Deus. Você compreende isso? Você compreende sim ou não? Isso é muito forte. Então quando Deus cria o homem, Ele cria na hora, homem e mulher. Eu te pergunto, mas por que nós lemos lá em Gênesis 2, que Deus criou o primeiro Adão? Parece que tem contrariedade, sim ou não? Quer ver? Volta lá, Gênesis 2. 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Agora olha só, olha que forte, versículo 22. Abra lá, por favor. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. Meu Deus! Meu Deus! Mas nós acabamos de ler que Deus criou homem e mulher. Mas aqui está dizendo que Deus formou primeiro o homem e depois formou mulher. Não parece contraditório? Não, é porque primeiro Deus criou, depois Ele formou. Uma coisa é criar, outra coisa é formar. A Bíblia diz que quando você imagina, você cria. Mas quando você coloca a mão na massa, você forma. Então por isso que primeiro, antes de você... Irmão, aprenda uma coisa. Pastor, eu quero ter um negócio. Pastor, eu quero ter um casamento. Pastor, eu quero... Irmão, primeiro você tem que criar. Porque Deus te criou a imagem e semelhança dEle. Deus primeiro cria, Ele projeta. Depois Ele vem e forma. Mas quando Deus criou, Ele criou homem e mulher. Você entende? Mas quando Deus vem, olha que poderoso. Deus pegou, a palavra é Ruá Elohim. R-U-A-H, Ruá Elohim, sopro de Deus. Então Deus pegou o homem do pó. Ei,
acredite, Deus não pegou do barro, Deus pegou do pó. Quem já viu um barro vermelho? Você entende que é fácil você formar alguma coisa do barro, porque ele já é todo melecado. Só que Deus pegou o pó, e Deus foi dando ordem para pó ficar em cima de pó, e pó, e pó, e pó, e pó. Irmão, Deus pegou o pó e formou do pó. Isso já é um milagre, você compreende isso? Então Deus pegou o sopro. Por exemplo, a nossa irmã ali está grávida, glória a Deus por isso, maravilha. Irmão, a gravidez representa Deus, representa a divindade, porque o filho está dentro dela e vai sair de dentro dela. Nós estávamos dentro de Deus. Então quando Deus sopra, preste atenção, quando Deus sopra no bonequinho de pó, sabe o que acontece? Nós que estávamos dentro de Deus, saímos de dentro de Deus e entramos no pó. É muito forte. Por isso que Deus é tipologia de pai e mãe. Por que de mãe? Porque nós estávamos dentro de Deus e saímos de dentro de Deus. Pastor, não acredito. Zacarias 12:1. Abra lá. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Diga assim: eu fui criado dentro de Deus. Diga assim: nós fomos criados dentro de Deus. Uau, isso é forte, né? Quer ver? Eu vou te provar que você é mais velho do que você imagina. Efésios capítulo 1, deixa eu te mostrar esse texto. Efésios capítulo 1, versículo 4, olha que poderoso, irmãos. Como também nos elegeu nele, olha só, nele, dentro, não nos, olha só, essa palavra trava um pouquinho a minha língua, mas é normal. Nos elegeu nele, não com ele, nele, você entende? Tem algo no Juan, é diferente do que ter algo com o Juan, você compreende isso? Então Deus nos elegeu nele, quando? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, meu irmão, você é mais velho do que você imagina, você já existia dentro de Deus antes da fundação dessa terra, que segundo o cientista tem milhões e milhões de anos. Então olha para alguém aí de longe, né, para respeitar o distanciamento, e diga assim: para de esconder a tua idade. Ei, para de esconder a tua idade, irmão. Você pegou? Você compreendeu? Irmão, você é mais velho que você pensa. E fica aí: ai pastor, eu estou velho. Irmão, eu sei que você está. Porque olha só a tua idade. Antes da fundação da terra você já existia dentro de Deus. Eu não vou abrir por causa do tempo, mas Provérbios 8, a partir do 22, diz que Jesus se alegrava com as nossas canções dentro do Pai. É muito forte, irmão. É muito forte. É pesado demais. Agora, por que eu estou te falando tudo isso? Porque Deus te criou a imagem e semelhança dele. Amém? Só que olha só, o Ruá Elohim, o sopro que estava dentro de Deus, é o teu espírito. Então, o pó hoje é o seu corpo lindo aí, amém? Só que a Bíblia diz que quando Deus soprou o espírito dentro desse corpo, você se tornou alma vivente. Então você lembra a partir do momento que Deus soprou o espírito lá em Adão. Você compreende isso? Normalmente acontece isso quando o homem tem relação sexual com a mulher e o espermatozoide, com o óvulo se fecundam. Naquele momento, o Espírito de Deus vem e sopra o Ruá Elohim. E naquele momento você se torna alma vivente. Ou seja, você esquece tudo que você viveu antes e começa a ser alma vivente. Então o que é alma? Você precisa separar. Corpo é isso que você toca. Por isso que você tem que ser batizado nas águas. Porque o batismo na água
toca o seu corpo. Pastor, quem está preparado para batizar? Todo aquele que crê em Jesus. Pastor, mas eu não tenho que ser perfeito para batizar? Não, irmão. Você precisa crer em Jesus. Foi a pergunta que fizeram para o apóstolo Filipe. Disseram assim: o que me impede de eu ser batizado? Ele disse: nada, tem um rio ali. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim, eu creio. Então desçamos, entramos no rio e batizou, saiu e Deus arrebatou ele para outra cidade. Você entendeu? Ai, pastor, preciso parar de fumar para batizar. Não, você precisa batizar para parar de fumar. Você entendeu? É o contrário. Amém? Por quê? Pastor, mas se eu não batizar, eu vou para o inferno? Não, irmão, você não vai para o inferno. Você só vai para o inferno se você não confessar Jesus. Se você confessou Jesus, você crê que Jesus é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou dentre os mortos, chacoalha a mão aí, ó. Irmão, você é salvo do inferno. Mas o batismo é o primeiro passo para herdar o reino dos céus. Amém? Você quer reinar? Tem alguém que quer herdar o reino? Quer viver 1000 anos com Cristo governando sobre a terra? Então, meu irmão, você precisa do batismo. Senão, não tem como você entrar no reino. Você compreendeu? Então, o batismo nas águas toca o corpo físico. Agora, quando você recebe Jesus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se torna um mesmo Espírito com você. Ou seja, você recebe o toque no teu espírito, mas é a palavra de Deus que começa a transformar a tua alma. E esse é o batismo com fogo, que disseram assim, ó: existe um de João Batista, o qual eu não sou digno de carregar suas sandálias. Isso está em Mateus 3, versículo 11, o qual eu não sou digno de carregar suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Porque João Batista, ele conseguia batizar nas águas, ou seja, ele tocava o corpo, mas somente Jesus toca o Espírito, e somente Jesus, que é a palavra de Deus, toca a alma e batiza a alma. Você compreende? Você pegou? Por isso que a Bíblia diz que Jesus, que Deus é um fogo consumidor, porque a palavra de Deus é um fogo, e nós somos como ouro, amém? Ou seja, quanto mais fogo recebemos, mais purificado ficamos. Por isso que quanto mais revelação bíblica você recebe, mais vida de Deus e mais parecido com Jesus você fica, amém? Por isso você precisa ser batizado nas águas, receber Jesus, ser tocado no Espírito, batismo no Espírito, e precisa da palavra de Deus revelada para queimar sua alma e você ficar parecido com Jesus. Por isso que tem muitas pessoas que se convertem e dizem assim: pastor, eu estou fazendo tudo errado, eu não dou mais conta. Irmão, eu digo assim: relaxa, fica ouvindo a palavra de Deus, continua vindo nos cultos de sexta, continua vindo nos cultos de domingo, continua recebendo a palavra, porque a palavra é um fogo que limpa. Não adianta desistir, você só precisa de Jesus, você precisa mais de Jesus, amém? Amém? Então você entendeu que o corpo é tato, olfato, todos os, visão, audição, tato, olfato, paladar. Agora a alma é sentimentos, vontades e emoções. Você é alma vivente, ou seja, você é sentimento, você é vontade e você é emoções. Por isso que você não pode deixar a tua alma te governar. Você precisa de uma alma que está no teu espírito, que é o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6,17 diz assim, ó, que quando você recebe Jesus, você se torna um mesmo Espírito com Ele. Ou seja, a alma de Jesus, que é o Espírito Santo, que Ele é uma, Pai, Filho e Espírito, essa alma perfeita, a mente de Cristo, ela entra dentro do teu espírito, e conforme você vai recebendo a palavra de Deus, ela começa a inundar a tua alma. Por isso que começa esse processo de transformação e você fica parecido com Jesus. Amém? Por quê, meus irmãos? Você precisa entender que é o relacionamento com Cristo que te transforma. Qualquer tipo de mudança sem Cristo, ou seja, mudança por medo, mudança por imposição, ela dura 1 mês, 2 meses, 3 meses. É como se fosse adestrar um cachorrinho. Ele só te obedece por causa da comida, ou ele só te obedece porque ele sabe que o chinelo vai cantar. Você entende? Não que deva bater nos animais, Deus me livre. Eles são um amorzinho, são lindo, cheiroso. Eu tenho meu cachorrinho Charlie, meu Deus. Você compreende isso? Porém, eles são animais. Eles têm uma alma, mas eles não têm a mesma alma do ser humano.
Você compreende? A alma deles não é a mesma do que a nossa. Eles têm uma alma vivente, mas eles não têm o espírito. Então eles são diferentes. Nós temos uma alma completa. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2, que nós que recebemos o Espírito Santo, nós temos a mente de Cristo. Porque você tem o Espírito Santo no teu espírito e você se tornou um só espírito com Ele. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu precisava te falar tudo isso para você entender que quando Adão estava lá no jardim e ele decidiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele decidiu desligar a alma que habitava dentro dele, que era o Espírito Santo. Por isso que Deus disse para ele: quando você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. Então quando Eva come do fruto, Adão fica olhando e ela não morre. Ele disse: poxa, Deus mentiu, a serpente estava certa. Então ele foi e comeu. Quando ele comeu, o que aconteceu? Ele morreu, mas ele não percebeu que morreu, porque a alma dele continuou normal e o corpo dele continuou normal. Só que você precisa entender que a morte começou no espírito. O que é morte? A palavra morte vem do termo hebraico ou do grego, se você pode pesquisar. A morte vem do termo desligar. Então quando a Bíblia diz que assim, e Adão foi desligado no espírito, não é que ele morreu, apagou, não. Ele foi desligado no espírito. E a partir daquele momento ele começou um processo porque o Espírito de Deus foi desconectado. Você já viu a rede Wi-Fi? Para que você acesse o Wi-Fi, você precisa de uma senha, amém? Certo? Então, ele perdeu a senha. E parou de ter conexão com o Wi-Fi. E a alma dele foi apodrecendo. E a partir daquele momento, o que aconteceu com o corpo dele? O corpo dele começou a entrar num processo, ele não suava. Adão não suava. Adão não se cansava. Irmão, para pensar, Adão deu nome a todos os animais e todos os peixes. Irmão, como que ele foi no fundo do mar, deu nome para todos os peixes e não morreu afogado? Porque ele tinha um corpo glorificado, ele tinha um corpo diferente do nosso, porque ele tinha um corpo perfeito, porque Deus criou ele perfeito, você compreende isso? Como que ele foi dar nome para todos os animais? Você entende? Para todas as aves. Se eu te falar que Adão voava, você vai ficar chocado, mas eu não vou te falar então. Não vou te dizer isso não, mas Adão tinha um corpo diferente, olha só, e quando ele caiu, a Bíblia diz que Deus tirou Adão do jardim de Deus, porque Deus ficou bravo? Não. Porque Deus ficou chateado? Não. Sabe por quê? Por amor. Quer que eu te provo na Bíblia? Gênesis 3, versículo, se eu não me engano é o 24, olha só, versículo 22, então disse o Senhor Deus, Gênesis 3, 22. Eis que o homem é como um de nós, sabendo bem e o mal. Ora, para que ele não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins, guardiões, ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Sabe por que eu estou te falando isso? Se Adão fosse como eu e você, alguém aqui voa? Alguém aqui consegue ficar mais de 5 minutos debaixo d'água? Não, né? Só que Adão, quando Deus tira ele, entenda que Deus tirou por amor. Deus disse assim, gente, Pai, Filho e Espírito. Se a gente deixar Adão aqui, ele vai comer da árvore da vida e vai ser eternamente pecador. Ou seja, vai ser como Lúcifer. Você já se perguntou por que Deus não perdoa Lúcifer? Porque Lúcifer pecou num estado eterno, porque ele tinha livre-arbítrio. Anjo tem livre-arbítrio, a prova é Lúcifer. Assim como você tem livre-arbítrio, a prova é Adão. E Lúcifer pecou num estado eterno, ou seja, isso sempre se repete diante de Deus, porque é num estado eterno. Agora, se o homem comesse da árvore da vida, se tornaria eternamente pecador. Então Deus disse, eu vou tirar ele do jardim.
Só que eu preciso tirar e eu preciso colocar 2 querubins, 2 guardiões extremamente fortes e poderosos, porque se eu não tomar cuidado, Adão entra. Você pegou? Adão, se Deus não coloca 2 querubins e uma espada inflamada rodando o jardim, Adão, ele ia entrar, irmão, porque demorou tempo para o corpo de Adão ir se tornando como nós. Se você estudar um pouco sobre Adão, Adão começou a ficar assustado porque ele nunca tinha suado na vida, nunca tinha sentido calor, ele nunca tinha sentido fome, ele comia porque gostava, não porque havia necessidade. Então ele começa a ficar assustado, começa a ficar preocupado. Você compreende? Mas eu preciso parar por causa do tempo. Gente, só um minutinho. Pessoal do YouTube, por favor, se ficou alguma dúvida, escreve aí que nós vamos responder no próximo vídeo, tá bom? Então, que Deus abençoe você. Continue aí até o final, vai ter perguntas maravilhosas e respostas bíblicas e vai tirar todas as suas dúvidas. Mas eu sei que talvez tenha alguma dúvida aí. Então, escreve. Se você gostou do vídeo, escreve aí, se inscreve no canal e é isso aí, bora. Pode falar, Breno. Referente que nós antes estávamos dentro de Deus, né? Dentro. Logo, a gente tinha conhecimento sobre as coisas, né? A gente sabia de muitas coisas. Aí, sendo colocado a alma dentro de um novo corpo, a gente praticamente se resetaria todo esse conhecimento, né? No caso, então, Deus ele educou Adão novamente, né? Quando estava no jardim, ensinou as coisas novamente para ele. Sim. Ou por ele ter o Espírito Santo, ele já sabia já. É que Adão nasceu conectado. Ele nunca tinha pecado, ele nunca tinha errado. Então ele nasceu puro e limpo. Entende? A Bíblia diz que todas as manhãs Deus descia para falar com ele. Na verdade, ele era íntimo de Deus, ele nunca se desligava. Você entende? Era 24 horas conectado. Então, olha só que forte, quando Adão peca, o que acontece? Desconecta. E aí Deus tem que descer corporalmente a primeira vez. Por isso que Adão se assusta e sai correndo. Porque ele era íntimo de Deus, toda hora ele estava conectado. Aí quando ele peca, ele foi desconectado. Aí Deus disse assim, a senha do Wi-Fi aqui, desconectou. Então Deus desce, a Bíblia diz que quando Adão ouve Deus andando, ele sai correndo e se esconde com medo. Você entende que Deus é o Criador do universo, Ele é o Todo-Poderoso? Então, isso que aconteceu com Adão, porque ele era extremamente íntimo. Todas as dúvidas ele falava com Deus e Deus ensinando, entende? Mas quando hoje nós nascemos totalmente desconectados do que a gente viveu anteriormente. A única conexão que a gente tem é que às vezes quando nós oramos, Deus começa a trazer coisas e revelar o livro do propósito. Porque existem o livro do propósito, o livro da vida e o livro da sua vida. Anote isso, livro do propósito, livro da sua vida, tudo que você faz está sendo anotado, que você vai passar por um tribunal. Existe o livro da vida, que o teu nome tem que estar escrito para você ser salvo, mas existe o livro do propósito, só para eu responder essa tua pergunta que é muito boa. O livro do propósito é exatamente assim, você estava dentro de Deus, Breno, e Deus disse assim, Breno, chegou a hora de descer, eu tenho um propósito para você. Tá? E você tem que fazer isso. Você concorda? Você assinou lá no livro do teu propósito, e aí naquele momento que você aceitou, você veio no ventre da sua mãe. Entendeu? Só que você não sabe o que está escrito no livro. Por isso que você precisa orar. A Bíblia diz em Lucas 9, 31 e 32, se eu não me engano, 32, diz assim que quando Jesus estava no monte orando, Moisés e Elias vieram e falavam como seria a sua morte, porque a Bíblia é o livro do propósito de Jesus. Você compreendeu? Então Jesus ia lendo, Deus ia revelando, só que tinha detalhes que não estavam lá, como seria especificadamente. Então Deus enviou Moisés e Elias, que um outro dia eu falo sobre eles, e eles falavam como seria a morte de Jesus. Ou seja, Jesus, sendo o próprio Deus, nasceu sem pecado, ele não sabia do passado. Ou seja, Maria, José, tiveram que ir falando, você é o Filho de Deus, você é o Messias, está aqui esse livro é sobre você, estuda, tanto que Jesus sabia de Gênesis a Malaquias tudo decorado, porque ele sabia que era o livro do propósito dele. Amém? Então, se o próprio Cristo não sabia exatamente como aconteceria, ele tinha que estudar, nós precisamos orar, porque quando nós oramos, Deus começa a revelar. Quem aqui já teve uma sensação, eu vou terminar por causa do tempo, então eu só vou poder responder uma pergunta rápida,
mas você teve uma sensação, você está fazendo algo, você diz assim, nossa, mas já aconteceu isso comigo. Porque naquele momento você lembrou lá do livro do propósito, antes da fundação do mundo, entendeu? Não é que já aconteceu, você está no propósito. E coisas do tipo assim. Amém? Ainda em questão de Adão, se ele estava ensinando novamente para Adão, ele não estava ensinando também sobre o mal, né? Explicando para ele como que funcionava também. Somente comendo o fruto que você teria esse conhecimento, né? Sim, vou te explicar isso. A Bíblia diz em Isaías, eu não lembro do texto, mas me cobrem, no próximo estudo eu trago o texto. A Bíblia diz em Isaías que foi Deus que criou o mal. Deus criou o mal. Porém, o mal dentro de Deus fica controlado. Você compreende? Então, quando o homem come do conhecimento do bem e do mal, ele tem acesso ao mal. Só que Deus só dava acesso para o bem. O homem só acontecia coisas boas. Ele só tinha acesso que era bom. Só que quando o homem decide comer, ele começa a acessar o que é mal. Por isso que por causa do pecado vem doença, por causa do pecado a gente envelhece, por causa do pecado a gente morre, por causa do pecado a gente pega essas doenças, esses coronavírus, essas coisas. Por causa do pecado, não é Deus que coloca a doença em alguém, é uma consequência do pecado, porque para que você saiba que existe o bem, você precisa saber que existe o mal. Só que Deus não queria que o homem conhecesse o mal, porque Deus queria que tudo acontecesse de bem com o homem. Só que quando o homem come, ele decide acessar o mal. E o que Deus faz? Deus não deixa o homem se lascar. Deus desce, se faz carne e recupera o homem através de Cristo e reconecta o homem através do Espírito Santo. Por isso que Jesus é a senha do Wi-Fi. Ou seja, quando você recebe Jesus, o Espírito Santo entra dentro de você e começa um processo de regeneração, reconstrução, para você voltar a ser como Cristo, que foi Adão perfeito, ou como Adão antes da queda. Você compreendeu? Compreendi. Amém? É referente, tipo, a cobra, ela falou para Eva que se ela comesse do fruto, ela não iria morrer, né? E ela insinuou que Deus mentiu para ela, ou essa perspectiva veio de Adão? É porque o que Satanás... Meu, que pergunta boa. Satanás, preste atenção. Satanás, a Bíblia diz que é ele que seduz as nações. E ele nunca conta uma mentira completa. Escuta o que eu estou te falando até o final. Ele sempre conta uma meia verdade. Você compreendeu? Foi o que ele fez através da cobra. A cobra chegou e disse assim, olha, deixa eu te falar, se você comer, certamente você morrerá, entendeu? E isso, vamos abrir o texto que eu não lembro de cabeça aqui, rapidinho, Gênesis 3, para finalizar. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabedor do bem e do mal. Ou seja, ela contou uma meia verdade, porque ela disse assim, você sabe que se você comer, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Isso é verdade. O problema é que Satanás, ele sempre conta uma meia verdade, mas você não vai morrer, entendeu? Foi aí que Deus disse o contrário. Deus disse que você, se comer, vai morrer. Só que Eva tinha informação errada, Adão falhou. Eva não... Quando Deus disse para Adão, Adão tinha que ensinar a Eva. E Eva disse assim, se eu tocar e comer, eu pequei. Só que Deus não disse que não podia tocar. Deus disse que não podia comer. Então ela não tinha informação certa. Esse que é o problema, porque daí ela tocou, já que eu toquei, então eu vou comer. E não é assim que funciona. Por isso que o homem tem que ensinar a mulher da forma correta. Por isso que Deus quer te ensinar da forma correta e tirar todas as tuas dúvidas, para que Satanás não venha com uma meia verdade e te engane. Porque ele é sempre assim, ele conta meia verdade, aí você diz, Deus falou isso, aí você cai. Pode ver que quando o Satanás vem para Jesus, ele vem usando a Bíblia, para tentar enganar, mas era uma meia verdade. Beleza? Amém?